tinha tempo de nada. A vida era sempre assim. Ela era Branca de Neve mesmo. Quando você fala de Branca de Neve, eu era a verdadeira Branca de Neve. É verdade. Eu achava que eu tinha que participar de tudo, que eu tinha que estar lá desde a hora que abre até a hora que fecha. De segunda a sábado. Então, que Essa é a ideia tudo do tinha que passar. empresário. É isso, não é, Jamile, que ensinam para Uhum. gente? O boi só engorda sob os olhos do dono. Você montou a empresa, você tem que cuidar dos seus empregados. É isso que ensinam para a gente, na verdade, né? A gente cresce com essa ideia que esse é o jeito de ser empresário. Jamile, e conta para mim, faz tempo que você tem tua empresa? Conta um pouco da tua empresa, da história da tua empresa. Olha, minha empresa é uma empresa familiar, né? E tem 30 anos de material de construção. E nós já chegamos a ter três lojas. E eu falei, não dou, até por causa do RH, do pessoal, eu falei assim, não, eu não dou conta. Aí eu fui fechando as outras, porque eu não conseguia estar nas três ao mesmo tempo. Era impossível. Então, tentei ficar naquele corre de manhã em uma, de tarde em outra, mas mesmo assim não dava. E eram cidades diferentes. Então, assim, ficava muito complicado. Eu tenho filhos, eu tenho 3 filhos, então, para conciliar a maternidade, dona de casa, filhos, escola, é muito complicado, cara. Eu, assim, teve hora que eu falei assim, não, eu vou pôr meu currículo, eu quero trabalhar, eu quero ser empregada. Agora, eu não quero mais ser empregada, eu quero ser empregada. Eu tive essa fase, tá? Você chegou a Porque é pensar em muito difícil. desistir da empresa? Cheguei, cara. Eu cheguei a pensar, porque assim, o funcionário, a palavra funcionário e funcionário era muito difícil. Tudo que eu aprendi é diferente do que você ensina. Eu falo assim, que empresário, quem tem direito a nada. Sabe? Aquele que todo mundo fala assim, que empresário, ele sai de férias, ele não tem hora para acordar, né? Ele tem sábado, ele tem domingo, ele tem feriado, ele não tem nada disso. Entendeu? Eu falava assim, gente, ou eu tô na contramão, ou tem alguma coisa muito errada, né? E até 2020, quando eu tive um AVC no trabalho, e, e aí aquilo eu já fiquei, não, ou eu fecho, ou eu vou mudar. E foi daí que eu comecei a te acompanhar mais vezes. Eu falava assim, gente, ela está falando algumas coisas, isso está me chamando a atenção. Isso é possível? Como que será que isso é possível? E aí os filhos foram, estudaram, fizeram um técnico em administração, e eu perguntava, eu falava assim, gente, lá na faculdade, vocês aprenderam isso, isso, isso? Aí todo mundo assim, não era bem assim. Aí eu ia para a contabilidade. Eu achava que podia me dar o suporte. Aí, como você mesmo fala, e é verdade, contabilidade só faz contabilidade. Beleza, ótimo, tranquilo. Eu falava assim, gente, eu não tenho direito a nada. Eu não tenho direito a nada, eu faço tudo, tá tudo errado. Então, assim, aí cada vez mais eles falavam comigo, você tem que trabalhar mais, você tem que aumentar, você tem que ficar lá o tempo todo. E eu falava assim, meu Deus, eu tenho que ficar lá o tempo todo, eu já não estou dando conta. O médico falava, você tem que fazer exercício por causa da sua saúde. Eu falei assim, de madrugada, a academia não abre de madrugada. Como é que eu vou fazer? Você tem que alimentar melhor. Aí eu esperava todo mundo almoçar. Aí depois que todo mundo voltava, que era 4 horas da tarde, é que eu ia almoçar e falava, não, agora eu não quero almoçar. Agora eu vou preferir almoçar na minha casa, que vai ser 6h30 da tarde, 7 horas da noite. Eu vou preferir fazer dessa forma. Eu achava assim, que assim estava o ser. E aí foi vendo as suas postagens, eu falava assim, gente, tem jeito. Nossa, tem jeito. Aí teve um dia que teve uma live, eu vi, eu falei assim, uai, eu vou fazer esse curso. Eu sei que eu consegui fazer a inscrição no último momento, sabe? No último momento, eu até achei que eu não tivesse feito. E aí, E diz quando para veio... mim, quando você me Hum, conheceu na internet, você deve ter participado do GPS do Empresário, né? Que é o curso gratuito. Porque é lá que eu falo da participei. Branca de Neve. Isso. Aí eu falava assim, gente, tem algum poder ali, em algum lugar tem um poder, entendeu? Ou ela tem uma mágica, uma porção mágica, não sei o que ela tem, mas que eu vou tentar e vou tentar. Eu lembro que foi no finalzinho do ano.
Aí eu falei assim, não, eu vou me dar isso de presente de final de ano, de Natal, fazer o curso. Aí eu falei na família, meu marido falou assim, você vai fazer mais uma coisa? Eu falei, não, tá dando conta. Você tá doida? Eu falei assim, não, porque eu vou investir nisso, porque lá na frente, se esse curso me der meia hora por dia para mim, eu já vou ficar feliz. Eu já vou ficar feliz. Que fica o tempo todo cuidando da equipe, cuidando dos clientes, cuidando de tudo, né? Mas acaba não tendo tempo para cuidar de si. E os empregados todos, a equipe toda, continua sempre sendo como os anões da Branca de Neve. Não crescem, né, Jamile? Fica aquela dependência do dono da empresa. Isso é o que eu falo logo na primeira aula, quando eu conto da história, porque eu também era Branca de Neve. Eu achava que ninguém fazia nada melhor do que eu. Então, em tudo eu queria dar palpite, em tudo, tudo. E aí as pessoas não tinham mais nem paciência para trabalhar na minha empresa, né? A verdade é essa. Jamile, e conta para mim. E nessa correria toda, né, que estava a sua vida, você me disse que você chegou a ter até um AVC e que você não estava Isso. dando conta da empresa. E como era o Uhum. sentimento em relação a tudo isso? Como que ficava a sua vida? Na verdade, Carmen, eu falei assim, gente, meus filhos, eles vão passar e eu não vou acompanhar nada deles, né? E será que isso vale a pena? Será que vale a pena esse sacrifício, assim, da minha saúde, da saúde do meu marido, da saúde dos meus filhos? Será que vale a pena? E eu ficava me questionando. Não, então eu vou voltar e vou fechar a empresa, eu vou vender a empresa, e aí vou dar um jeito, vou trabalhar para alguém, né? Aí quando eu vi e que eu fiz, não, se deu certo para algumas pessoas, eu lembro que você falava muito, o GPS que eu vi era com o Maron. Uhum. Aí eu falei assim, gente, se fez com ele, eu vou fazer também, eu dou conta. Aí eu falava assim, aí quando chegou a lista pra gente, né, com as datas direitinho, eu falava assim, nossa, não tem aula, não é só à noite, não, tem aula durante o dia. Como que eu vou faltar? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu ficava pensando, cara, eu falava assim, nossa, aonde que eu vou arrumar tempo para isso? É mágico, é mágico. A gente consegue tempo, sim. Quando a gente quer uma coisa de verdade, a gente consegue, sim. E eu apostei, Carmen, eu falei assim, não, vai dar certo, vai ter que dar certo. De alguma forma ou de outra vai ter que dar certo. Aí começaram as aulas, eu falei assim, nossa, eu sou Branca de Neve mesmo. Nossa, tem dever de casa. Nossa, tem dever de casa. E assim, era uma aula, depois passava uma semana, outra aula, eu falava assim, nossa, eu vou dar conta. E eu via que o pessoal tá, assim, com a comunidade, estava todo mundo bem, sabe, bem interessado. Eu disse, não, eu vou dar conta disso. Tem gente, tudo quanto é tipo de lugar, de coisas, de outras empresas, eu vou dar conta. Aí, para mim, você vê a parte da missão e que me emocionou muito, que foi uma parte que eu fiz uma reunião com os funcionários, e foi chororô para cá, chororô para lá, né? Porque eu tenho funcionários que têm 28 anos que estão comigo. E aí foi chororô para cá, chororô para lá, falei assim, gente, ou agora eu abro essa empresa para o mundo, ou eu fecho essa empresa para o mundo. Vocês vão me ajudar. Aí todo mundo tá assim, não, nós vamos fazer, e assim, me emocionou muito. Quando você faz uma reunião contando para as pessoas da tua empresa o porquê que você abriu tua empresa, porquê que você começou a tua empresa, você começa a mudar a energia das pessoas que estão lá dentro. Porque elas começam a entender o tamanho da empresa onde eles estão, que faz parte de um sonho e que fez parte de uma história. E isso muda muito. E você já começa a perceber quem é da conspiração zumbi e quem está a seu favor. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem que o resultado, né, que a gente tem do programa acaba sendo muito rápido. Porque quando você faz a primeira reunião, as pessoas já se envolvem ou elas não se envolvem. E isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Pode fazer, pode reunir tua equipe e contar um pouco da história da tua empresa, do porquê que você abriu a empresa. Assim, eu tive funcionário que chegou e falou assim, isso é bobagem. Bobagem o que ela está querendo falar.
Eu estou mais interessada no café que vai ter depois, porque eu fiz um café, uma mesa, né? Eu estou mais interessada no café que vem depois. E lá, né, nessa reunião, eu consegui de verdade ver quem realmente estava comigo. Não foram só aqueles que me emocionaram, que já tinham muitos anos de trabalho, não. Eu tinha funcionários novos, assim, de 2, 3 anos, que eu falei, não, com esse eu posso contar. E os outros, que se chama de geração zumbi, que são zumbis, é engraçado como eles pedem a demissão. Eles pedem a demissão. Eles não dão conta. Eles, não sou Conspiração eu. zumbi não suporta empresa organizada.